Olá, boa noite. Veja o resumo de notícias do que aconteceu no Maranhão agora, no Dia News. FUNAC da Maiobinha passa por mais uma vistoria e a situação continua crítica. Invasores do residencial Nova Miritil alegam que não tem para onde ir e o prazo termina amanhã. No residencial Rio Anil, na Camboa, o problema é a violência e o tráfico de drogas que predomina no local. E hoje, 3 categorias anunciaram greve para os próximos dias: transporte, saúde e educação. O Dia News está no ar no dia em que deputados estaduais aumentaram o auxílio moradia. Hoje, a Promotoria de Justiça realizou mais uma vistoria na FUNAC da Maiobinha. E o que foi encontrado foi uma situação crítica. Durante a vistoria da Unidade de Internação da Fundação da Criança e do Adolescente, FUNAC, na Maiobinha, o promotor de Justiça de São José de Ribamar constatou que a situação no local continua precária e não atende ao que determina o Sistema Nacional de Acompanhamento de Medidas Socioeducativas. As inspeções ao Centro de Juventude e Esperança são feitas pelo menos a cada 2 meses, de acordo com a determinação do Conselho Nacional do Ministério Público. Se continuar o descumprimento de uma decisão judicial por parte do Estado do Maranhão, nós vamos representar para que haja, quem sabe, uma intervenção federal no Estado ou outra medida de maior gravame para que a justiça e a lei não sejam simplesmente ignoradas no nosso Estado. Não podemos viver numa época servil da idade da pedra, onde as instituições são ignoradas pelos gestores públicos estatais. E os invasores do residencial Nova Miritil têm prazo até amanhã para desocuparem as casas do programa Minha Casa Minha Vida, e o que muitos alegam é que não tem para onde ir. Os imóveis começaram a ser ocupados há 11 dias e a reintegração de posse das 350 casas do residencial Nova Miritil começa a ser cumprida nesta quinta-feira. Algumas famílias já começaram a deixar o local, mas a maioria não tem para onde ir. A maioria das casas está ocupada por pessoas que não foram beneficiadas pelo programa. O eletromecânico Sérgio Pinheiro fez 3 cadastros no programa Minha Casa Minha Vida, 2 em São Luís e 1 em São José de Ribamar, e nunca foi sorteado. Ele ocupou esta casa para se livrar do aluguel de R$ 350 mensais. Eu me inscrevi em São José de Ribamar e São Luís. Até hoje eu nunca fui sorteado nem contemplado a nada. Muitas pessoas pela qual conheço já foi contemplado, mas no entanto, há aproximadamente 1 ano nunca recebeu seus imóveis. Ninguém quer invadir nada, nós queremos pagar. A gente quer pagar. A gente não quer ficar de graça em casa de ninguém. Situação difícil também para os moradores do condomínio Rio Anil, que fica na Camboa. São 16 blocos de apartamentos que têm que conviver com medo e a violência estampada na porta de suas moradias. Segundo relatos, são comuns as brigas que terminam em tiroteio e morte, além de tráfico de drogas. Quem reclama é ameaçado de morte. Projeto de lei proíbe a entrada de pessoas com capacetes que escondam a face em lugares públicos, comerciais e privados. Falta agora a sanção da governadora. O projeto proíbe pessoas de entrarem e permanecerem em estabelecimentos comerciais, públicos ou privados, usando capacetes ou qualquer tipo de cobertura que cubra o rosto. O objetivo é facilitar a identificação de criminosos. O presidente da Associação Maranhense de Supermercados diz que o projeto de lei será positivo se for posto em prática. Olha, é muito interessante essa lei, uma vez que o capacete esconde, é como se fosse uma máscara, né? O sujeito que entra com capacete numa loja, ele está mascarado. E é muito interessante agora, mais interessante ainda, é que a gente consiga fazer com que a lei realmente venha funcionar, seja funcional, que não seja uma lei só para ficar de nome, né? Só no papel. Para muita gente, se o projeto de lei for sancionado, vai ajudar a combater a criminalidade. Dá uma certa tranquilidade, né, para os comerciantes. E o marginal, ele pensa 2 vezes antes de entrar num posto, porque ele vai ter que tirar o capacete para olhar, né? No próximo bloco, vamos falar sobre a greve de 3 categorias aqui na capital e ainda os assuntos políticos do Estado. Voltamos em instantes. E agora, política. Na Assembleia, os deputados relembraram a cassação do ex-governador Jackson Lago, acusado de irregularidades eleitorais como abuso de poder, compra de votos. Na sessão, parlamentares de oposição e governo discursaram e trocaram farpas em defesa de Jackson Lago e Rosiana Sarney.
Outro assunto debatido na Assembleia tratou do aumento do auxílio moradia dos parlamentares, verba indenizatória e ajuda de gabinete. Joelson Braga. Outro tema que repercutiu na sessão desta quarta-feira foi o aumento de algumas verbas parlamentares, justamente agora, quando os deputados puseram fim no 14º e no 15º salários. Ontem, a mesa diretora da Assembleia Legislativa publicou a Resolução Administrativa 383 de 2013, que aumentou a ajuda à moradia, a verba indenizatória de exercício parlamentar e a ajuda de gabinete dos deputados. Segundo o presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia, a medida não tem nada a ver com o fim do 14º e 15º salários aprovados no início deste ano. E a Assembleia do Maranhão acompanhou a decisão da Câmara Federal de fazer um reajustamento da verba de indenização e também do auxílio moradia de acordo com o aumento da inflação que aconteceu no país. O que causa estranheza é o fato de, se calculado o valor anual perdido pelos deputados com o fim dos salários extras, a conta chegaria a R$42 mil. Com o reajuste efetuado ontem pela Casa, houve um ganho de R$40 mil. A coincidência é grande. E a polêmica sobre a questão dos serviços prestados municipais voltou à tona. A Prefeitura de São Luís emitiu uma nota onde afirma que os servidores que prestam serviço em regime de contratação não serão demitidos, e sim aqueles que não fizeram um recadastramento. A Prefeitura de São Luís divulgou nota afirmando que não existe nenhum programa de demissão de servidores municipais. A nota também esclarece que só vai ocorrer desligamento do quadro municipal dos servidores que atuam como serviço prestado, que não realizaram o recadastramento. O recadastramento de todo o funcionalismo municipal era obrigatório, uma forma do município descobrir quem realmente trabalhava. A gestão municipal concluiu que só não fez o recadastramento quem era funcionário fantasma. Segundo a Prefeitura de São Luís, é necessário enxugar a folha de pessoal. Ela estaria ultrapassando a determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita gastos com pessoal em 50% da receita líquida. O procurador do Ministério Público de Contas, Jairo Cavalcante, diz que em 2011 existiam 28 mil servidores na Prefeitura de São Luís. 11 mil, ou seja, quase 40%, eram SPs, trabalhadores da categoria Serviço Prestado. Segundo o procurador, o cargo Serviço Prestado não existe na legislação municipal. O TCE ele determinou ao município que não mais contratasse sem concurso público, porque os serviços prestados, as pessoas contratadas como serviço prestado eram admitidas sem concurso público, e também determinou a realização de uma auditoria. E os problemas no setor do transporte público só aumentam. Sindicatos dos rodoviários ameaçam paralisar as atividades na capital caso as reivindicações da categoria não sejam atendidas. Entre as exigências, aumento salarial em 15%, inclusão de dependente no plano de saúde e aumento do valor do ticket alimentação. 3 reuniões entre patrões e empregados estão agendadas para definir a situação. E a categoria dos médicos vão suspender o atendimento a planos de saúde no próximo dia 25 de abril. A ação vai acontecer em todo o país pelo 3º ano consecutivo. E a grande reclamação da categoria é com relação ao reajuste no valor das consultas. Somente os casos de urgência e emergência vão ter atendimento normal. E agora falando de educação, ou a falta de educação, professores, alunos e pais estiveram reunidos com dirigentes para encontrar solução aos problemas de vandalismo, roubo e ameaças em uma escola do São Cristóvão. Ismael Gama. A reunião foi realizada em caráter de urgência entre pais de alunos e professores do Centro de Ensino Maria do Socorro Almeida, localizado na Rua do Arame, no bairro do São Cristóvão. Os professores denunciam os frequentes ataques de marginais na escola e, por conta disso, são obrigados a suspender as atividades. O professor está dando aula, vem uma pedra, o professor levou uma pedra. O professor está dando aula, pularam e levaram uma bicicleta. Como é que nós vamos trabalhar numa situação dela? 1.200 alunos estudam na escola nos 3 turnos. 76 professores lecionam no local e dizem que a insegurança prejudica o aproveitamento dos estudantes em sala de aula. Olha, alguns alunos estão preocupados exatamente pelo fato da saída aqui ou então da entrada, que não tem segurança. Aí vem os marginais, assaltam, alguns ameaçam da facada, etc. E outros estão preocupados com o ano letivo, e o 3º ano está preocupado exatamente com o Enem. Então está tendo essa preocupação todinha. Quem estuda na escola se sente prejudicado com a situação. É difícil porque a gente vem para cá para estudar e a gente não tem a segurança. Sai daqui já tarde.
fica os pessoal aí na rua aí, é muito difícil pra gente. E outra categoria que já marcou o início de greve foram os professores estaduais. A categoria quer a aprovação do Estatuto do Educador da forma original, sem mudanças impostas pelo governo. Segundo os dirigentes, as últimas alterações comprometem o sentido da proposta negociada e levaram os trabalhadores à aprovação de greve por tempo indeterminado no dia 23 de abril. Esta edição de hoje fica por aqui. O Dia News volta amanhã. Uma ótima noite e até lá.